Eu sou o aluno Gregório e eu vou gravar aqui a biografia do Sérgio Buarque de Holanda, que nasceu em 1902, no dia 11 de julho, lá em São Paulo. Ele estudou no Colégio São Bento, fazia parte de uma família de classe média. Ele foi disso para cursar Direito no Rio de Janeiro, embora ele tivesse um foco, ele fosse mais voltado para a literatura, história e a sociologia. O Sérgio ele foi um intelectual multifacetado, atuando como jornalista, crítico literário, historiador e sociólogo. Ele foi um dos fundadores da revista Clayton em 1922, um marco do movimento modernista brasileiro. Trabalhou como correspondente na Europa e, ao retornar para o Brasil, ele passou a dedicar-se com o estudo na história e na cultura nacional. A sua obra mais famosa é Raízes do Brasil, publicado em 1936. Esse livro ele se tornou um clássico da sociologia brasileira, por sua análise do caráter do povo brasileiro, explorando as influências do período colonial na formação social da cultura do país. Nessa obra surge a famosa expressão dele, homem cordial, um conceito que descreveu o brasileiro como alguém movido pelas emoções e relações pessoais, que molda suas interações sociais e políticas. Olá, professor, boa noite. Bom, continuando a parte da biografia, vou falar sobre contribuições acadêmicas. Sérgio foi um professor universitário, lecionando na Universidade de São Paulo, na USP, e em outras instituições. Ele teve papel importante na fundação da faculdade, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, contribuindo para a consolidação das ciências sociais no Brasil. Durante sua carreira, ele publicou estudos importantes sobre a colonização brasileira, a história social e a cultura brasileira. Outro ponto muito importante, os últimos anos e seus legados, como que foi para ele. O Sérgio faleceu em 1982 e deixou um vasto legado acadêmico. Seu trabalho continua a influenciar os estudos de história e sociologia no Brasil. Ele foi pai de Chico Buarque, que inclusive quando eu estava pesquisando me impressionou bastante, pai do Chico Buarque, então faz sentido as músicas do Chico Buarque serem tão significativas, e reforça a importância cultural na família Buarque de Holanda. É isso, muito obrigado. Meu nome é Carlos Henrique Carvalho e eu falarei sobre as contribuições para a sociologia brasileira de Sérgio Buarque de Holanda. Uma das contribuições dele foi onde ele interpretou a sociedade brasileira, analisando as características sociais, culturais e políticas do Brasil, que obviamente chegou na conclusão de que teve grande influência da colonização portuguesa no país, tanto na língua quanto na cultura, tanto na língua quanto na cultura, e influência da cultura indígena também. Ele também trouxe o conceito de sociabilidade, que ele identificou traços da sociabilidade brasileira, como alguns deles seria a prevalência das relações interpessoais e sobre normas e leis institucionais. Ele também criticou muito o patrimonialismo, que especificamente na parte das instituições públicas e privadas sobre a modernização do nosso Estado. Ele também refletiu muito sobre a transição da nossa sociedade de rural para urbana e como tinha muita marcação como isso também era muito imposto sobre o patriarcalismo. Ele também trouxe uma metodologia muito diferenciada, onde ele trazia mais de uma disciplina na análise dele, sendo a história, a sociologia e a antropologia, para compreender melhor a realidade do nosso país. E ele trouxe o legado dele é que ele trouxe muitas contribuições, tanto em obras, que vai ser o próximo assunto, quanto na sociologia e na nossa sociedade.
Tanto que ele influenciou uma geração de sociólogos e intelectuais vindo após dele, o que ajudou a contribuir o nosso pensamento crítico e social brasileiro atual. Muito obrigado. Sérgio Buarque de Holanda, um dos mais importantes pensadores brasileiros, baseou grande parte da sua análise na sociologia weberiana, especialmente na compreensão da relação entre sociedade, cultura e economia. Em sua obra principal, Raízes do Brasil, ele explora as características formadoras da identidade brasileira, abordando temas como o homem cordial, patrimonialismo e personalismo, que moldaram as estruturas sociais e políticas do país. A ideia do homem cordial não se refere à gentileza ou à amabilidade, mas à predominância das emoções e relações pessoais sobre as instituições formais. Sérgio argumenta que, no Brasil, as relações interpessoais frequentemente se sobrepõem às regras impessoais, dificultando a consolidação de uma sociedade regida por normas universais. Essa característica está intimamente ligada ao personalismo, uma prática comum no Brasil onde as relações pessoais prevalecem sobre o mérito ou a justiça, influenciando desde as interações cotidianas até as decisões políticas e econômicas. O patrimonialismo, outro conceito central, remete à herança colonial portuguesa e ao modo como o Estado brasileiro foi estruturado. Sérgio aponta que, na colônia, não havia uma distinção clara entre os bens públicos e privados, o que se perpetuou na formação do Brasil independente. O uso do poder público para benefício privado e as redes de favoritismo derivam dessa mesma lógica patrimonialista, que ainda influencia a política brasileira. A colonização portuguesa, como dito anteriormente, também é analisada como um fator crucial para a formação cultural do brasileiro. Diferentemente de outras potências coloniais, os portugueses trouxeram uma abordagem mais adaptável, conciliando o ambiente hostil do Novo Mundo com sua própria cultura. Essa característica, combinada com as contribuições dos povos indígenas e africanos, resultou em uma sociedade sincrética, rica em diversidade, mas também marcada por desigualdades. Sérgio também discute a transição do ambiente rural para o urbano como um momento de transformação da sociedade brasileira. No período colonial, a vida rural, centrada nas grandes propriedades agrícolas e no trabalho escravo, era dominante. No entanto, com a urbanização crescente e industrialização no século XX, houve uma ruptura parcial com essas raízes rurais. Apesar disso, muitos valores e comportamentos formados no campo, como a informalidade e o peso das relações pessoais, continuaram presentes no ambiente urbano. Por fim, Sérgio reflete sobre como esses fatores, a colonização, o patrimonialismo, o personalismo e a transição rural e urbana, moldaram a cultura brasileira. Ele argumenta que o brasileiro é fruto de uma combinação de influências europeias, indígenas e africanas, resultando em uma sociedade única, mas que enfrenta desafios estruturais para superar o peso de seu passado colonial e patrimonialista. Eu, Vitor Hugo, ficarei pela parte das principais obras do Sérgio Buarque de Holanda, que foi, como já sabemos, foi um historiador de ensaísta brasileiro, cujas obras são fundamentais para a compreensão da formação histórica e cultura do Brasil. E eu seguirei falando sobre as principais obras, como foi dito anteriormente, e acompanhado de uma breve descrições dos livros. O primeiro será Raízes do Brasil, que publicado em 1986, é considerado um clássico da historiografia brasileira. Nele, Buarque de Holanda analisa as influências ibéricas na formação da sociedade brasileira, introduzindo conceitos de homem cordial para descrever o caráter nacional. Já em seguida, eu falarei do Cobra de Vidro, lançado em 1944. É um coletâneo de ensaios que refletem sobre a literatura e a cultura brasileira, evidenciando a versatilidade intelectual do autor. O próximo será Monções, publicado em 1945. Esse estudo detalha as expedições fluviais que desbravaram o interior do Brasil, destacando a importância dos rios na expansão territorial e na integração nacional. Já o próximo será Caminhos e Fronteiras, lançado em 1957. O livro explora as bandeiras paulistas e a ocupação do território brasileiro, analisando os desafios enfrentados pelos desbravadores e a sua influência na formação dos países.
O próximo será Visão do Paraíso, publicado em 1959. Esta obra investiga as influências das ideias do paraíso terrestre na localização do Brasil, examinando os mitos e as motivações dos colonizadores em buscar de um Éden tropical. O próximo será do Império à República, que na parte de coleção da História Geral da Seleção Brasileira, este volume publica em 1977, aborda a transição política do Brasil no final do século XIX, analisa os fatores que levaram à proclamação da República. Na maioria dessas obras se reflete a profundidade das análises do Sérgio Buarque de Holanda sobre a sociedade brasileira, consolidando como um dos principais intérpretes do Brasil. Eu sou o aluno de Meca 2, Samuel Silva, e eu vou falar um pouquinho sobre uma das obras de Sérgio Buarque. Vou aprofundar um pouco nessa obra dele. Essa obra dele é chamada Visão do Paraíso, e basicamente essa obra ela fala dos motivos edênicos no descobrimento e colonização do Brasil. Essa obra é de 1960. Nessa obra, ela trata-se da época das grandes navegações. O autor mostra como as ideias de um paraíso, inspirado pela Bíblia e pelas ideias renascentistas, refletiu na forma como os europeus enxergaram o Brasil ao chegar aqui. Um território recém-descoberto que parecia o Éden, um lugar perfeito, com natureza abundante, terras férteis, povos puros, considerados puros, um lugar perfeito, na visão dos colonizadores, de recomeçar uma vida longe das corrupções da Europa. Sérgio, nesse livro, ele pega esses relatos e ele, onde exaltava a beleza, e ele pega essa fantasia de que eles estavam em um paraíso perdido, e ele também destaca, vendo, por exemplo, eles pegaram essa ideia do povo europeu sobre o Brasil e ele estuda e ele destaca que o Brasil, aqui no Brasil, não era tudo flores. Tinha uma dura realidade na visão dos colonizadores, onde eles enfrentaram, ao tentar transformar esse paraíso em uma colônia produtiva, as dificuldades de adaptação, um trabalho intenso, choques com os povos indígenas. Logo, ele viu que o Brasil não era um lugar idealizado, não era um paraíso, esse Éden que eles imaginavam. Então, esse livro, ele mostra como essa visão romântica do Brasil, como um paraíso natural, não apenas guiou um processo de colonização, mas também deixou marcas profundas na forma como os brasileiros enxergavam o Brasil e passaram a enxergar a sua história. Então, o Sérgio sugere que essa mistura de fascínio e exploração continua sendo uma parte importante da identidade do Brasil. Então, isso reflete nessa relação contraditória com a natureza e principalmente com a própria história.